Atenção você que sempre pede indicação de livros maravilhosos para ler. Este vídeo é especialmente para você, porque hoje eu vou mostrar e indicar as minhas melhores leituras de 2020. Bora lá? Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Tami, este é o canal Voltei da Livraria e no vídeo de hoje eu vou indicar para vocês as melhores 16 leituras que eu fiz ano passado. Todos os livros mais do que favoritados que agora moram no meu coração e que eu tenho certeza, se você der uma chance, também vão morar no seu. Mas antes de a gente começar, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve caso você ainda não seja inscrito e também ativa o sininho de notificações aqui embaixo para não perder nadinha. Agora sim, bora lá! Vamos começar pelo começo, obviamente, e eu já comecei o ano de 2020 fazendo uma leitura maravilhosa, que foi Os 12 Signos de Valentina, livro nacional da querida Ray Tavares. Além de ser um livro nacional, então dispensa recomendações, né, pessoal? Vamos valorizar a nossa cultura, a nossa literatura nacional. Esse livro é divertidíssimo, eu dei boas risadas. Ele mistura romance, um pouquinho de drama, fala sobre términos de relacionamento e fala muito sobre signos. Se você tem aquela amiga que é a louca dos signos, se você não tem, talvez seja você a louca dos signos, você vai se identificar muito com essa história. A Ray arrasou na escrita, tem sacadas maravilhosas. E assim, por se tratar de um livro nacional, tem muita coisa que a gente conhece, muita coisa que a gente sabe que ela tá falando, muitas expressões. Então assim, recomendo demais, foi a minha primeira leitura do ano. E já começamos com o pé direito, porque é super favoritado de 2020. Segundo favorito do ano, Escola de Contos Eróticos para Viúvas, agora eu vou falar errado, Bali Kaur Jaswal. Não é assim, né? Esse foi o livro enviado em fevereiro pela Tag Inéditos, por isso que ele é diferentão assim. Eu até agora não sei, mas eu acho que ele ainda não tá disponível para venda. Esse livro, ele já me ganhou no título. Eu assim, ué, será que vamos ter um livro hot na Tag? Eu achei estranho, né? Fiquei animado com certeza, porque eu gosto, mas achei estranho. Já me ganhou no título, comecei a ler e é uma verdadeira lição de vida. Ele vai falar muito sobre preconceitos, sobre o quanto a religião pode influenciar na vida das pessoas e algumas vezes, infelizmente, até limitá-las. Então, assim, quando vocês tiverem a chance, leiam esse livro porque ele é muito bom. Ele fala sobre o amor pela leitura e o que os livros, o que a escrita, o que ter contato com a literatura pode fazer na vida das pessoas. E o terceiro favorito do ano é mais um livro nacional. E aqui está ele, o livro de Líbero, esse verdinho que foi enviado em março pelo Clube Intrínsecos, do autor Alfredo Setúbal. Um circo chega à cidade de Pausado e com ele a oportunidade do pequeno Líbero ter a chance de ler o livro da sua vida. Nesse livro conta tudo o que vai acontecer na vida dele, tudo que já aconteceu no passado e o que vai acontecer no futuro. E a pergunta que não quer calar: você leria o livro da sua vida? Esse é aquele tipo de livro que ou você ama ou você odeia. Eu fiquei no time, graças a Deus, dos que amaram. Eu achei uma escrita super sensível, eu achei poético, sabe? As metáforas usadas pelo autor são, assim, super reflexivas. Eu amei e indico demais. Mais um para o time de literatura nacional favoritado em 2020. Quando começou a pandemia, quando começou a quarentena no ano passado, eu bloqueei, sei lá, tinha tudo para ser um período que eu conseguisse ler muito, mas foi totalmente ao contrário, eu não conseguia ler. E todos os livros que eu tava lendo antes do início da pandemia, eu simplesmente abandonei, não consegui mais, criei um bloqueio. E o primeiro livro que me fez sair desse bloqueio foi um livro muito especial e não só por isso se tornou um favorito, porque ele é maravilhoso. E eu vou indicar ele sempre. Vocês que me seguem no Instagram já devem estar cansados de tanto eu indicar esse livro. E aqui está ele,
Vergonha, da rainha Brittany C. Cherry, mais conhecida como Britinha. Sim, eu sei o que vocês estão pensando. Lá vem um livro hot. Gente, não. Nenhum preconceito com livros hot. Eu amo, inclusive. Mas esse livro engana muito por essa capa, porque não tem absolutamente nada de hot nessa história. Pra não dizer que não tem nada, tem uma ceninha de poucas páginas, mas assim, nada muito explícito. Então, leiam esse livro, não tenham preconceito com a capa. Esse livro é uma história super sensível e dramática, onde a gente vai conhecer a história da Grace e do Jackson. Ai, gente, o que falar desse livro? Na minha humilde opinião, esse é o melhor livro da Britinha. Ele me tocou, me arrebatou. Faltam palavras para expressar todo o amor que eu sinto por ele. Não é um livro leve. Ele aborda muitos assuntos pesados, como relacionamentos abusivos, como o alcoolismo, mas eu acho que é um livro muito necessário. Ele fala também sobre infertilidade e pode causar alguns gatilhos, então não sei se eu indico para todo mundo, né? Quem for sensível a esses temas que eu falei, talvez não seja interessante que faça essa leitura. Mas, gente, esse pra mim é o melhor livro da Brittany. Ela arrasou com os personagens, com a construção da história. Fala muito esse livro também sobre preconceito religioso. E sério, só amores, apenas leiam e conheçam e se apaixonem pela história de Jackson e Grace. Próximo favorito do ano é este fofíssimo aqui, Coragem, da autora Raina Telgemeier. Será que é isso? Provavelmente não, mas vamos lá. Sabe aquele livro que você tem vontade, assim, ó, de dar pra todo mundo que você conhece? Aquela leitura que é mais do que necessária pra todo mundo? É Coragem. Em Coragem, nós vamos conhecer a história da pequena Raina que está passando por alguns problemas na sua vida. É um livro que vai falar sobre ansiedade, sobre síndrome do intestino irritável. Não sei se vocês já ouviram isso, é um termo bastante conhecido por mim. E sabe aquele livro que é feito para criança, parece que é feito para criança, mas que dá as alfinetadinhas nos adultos? É esse. Foi uma leitura que me tocou bastante, que me fez pensar muito. Eu até fiz um post falando um pouquinho da minha vida de ansiosa no Instagram, e eu recomendo demais essa leitura. É uma leitura muito clara, muito acessível, então desde pequenos até os mais velhos podem ler sem problemas nenhum. E é uma história em quadrinhos, então tem ilustrações lindíssimas, recomendo demais. Próximo favorito, um livro que me fez chorar as pitangas. Um livro super curtinho para ler em uma sentada, e aqui está ele, Últimas Mensagens Recebidas, organizado por Emily Trunco. Esse livro é um compilado de mensagens que Emily Trunco recebeu em seu Tumblr, The Last Message Received, acho que é isso, onde as pessoas enviavam para ela as últimas mensagens, ou que elas mandaram ou que elas receberam de alguém especial. Quando eu fiz essa leitura, eu até pensei em gravar um IGTV lendo algumas partes, mas eu ia começar a chorar, não ia conseguir parar, então desisti, abortei a ideia. Mas eu chorei demais com essa história. Tem uma parte que fala mesmo sobre avô, avó, e me tocou muito, assim. É um livro que pode ter gatilhos, tá? Mas eu não sei, eu fiquei apaixonada. Inclusive, logo em seguida já comprei o outro livro dela, que é Cartas Secretas Jamais Enviadas, eu acho. Vou mostrar um pouquinho pra vocês terem uma ideia de como ele é por dentro. É lindíssimo, tanto por dentro quanto por fora, e principalmente pela maneira como as palavras desse livro me tocaram. Amei e favoritei. Vou tentar ser mais rápida, porque senão esse vídeo vai ficar com 50 horas e vocês não vão ter paciência para me assistir. Ou vão. Próximo favorito. Aí agora a gente começa com autores que ou eu já conhecia há muito tempo, ou eu conheci ano passado e fiquei completamente louca, apaixonada, querendo ler tudo que essas pessoas escrevem.
E esse aqui foi o primeiro contato que eu tive com essa autora. Eu já tinha outro livro antes desse que eu vou mostrar pra vocês dela, mas sabe quando a gente vai deixando e não lê? Então, eu comprei esse livro após ver várias indicações. Eu pensei, meu Deus, por que todo mundo tá falando dessa mulher? O que ela tem de tão especial? Até que eu descobri, meus amigos, e aqui está. Daisy Jones and the Six, da rainha patroa Taylor Jenkins Reid. Daisy Jones and the Six vai contar a história de uma banda fictícia que a gente não consegue acreditar que é fictícia. Eu tenho certeza que todo mundo que termina essa história vai correndo pro Spotify, pro Google, pra sei lá onde procurar o disco Aurora, porque não é possível que não tenha existido. Esse foi o primeiro livro que eu li em forma de entrevista e eu fiquei completamente apaixonada. Eu não conseguia fazer mais nada além de ler esse livro. Eu fiz muitas marcações nele, como vocês podem ver. O plot desse livro pra mim é sensacional, eu não desconfiava, amei e eu tenho uma coisa em mim que a gente tem que ter lido, sei lá, no mínimo 2 ou 3 livros de um autor antes de falar que ele é um autor favorito. Mas, gente, quando eu li isso aqui, não precisa disso não. Eu li Daisy Jones e falei, Taylor é minha nova autora favorita, porque essa mulher arrasa. Amei, favoritei, leiam. Mais um favorito de mais uma autora que eu só fui conhecer no ano passado. Não, eu não li outros livros dela. Não, eu não li a trilogia super famosa dela, embora ame muito o filme. E eu tô falando de quem? Um Caminho para a Liberdade, da senhora Jojo Moyes. Ai, gente, o que falar da história de Margaret e Alice e a Biblioteca Cavalo? Eu fiquei completamente enlouquecida por essa história. Eu li junto com o meu grupinho de leituras coletivas, mais conhecido como Cabritas. Foi, acho que, o segundo livro que a gente leu lá no grupo. E todas ficamos emocionadas e apaixonadas por essa história. É mais um livro que eu recomendo de olhos fechados. Eu acho que todo mundo tem que fazer essa leitura. É um livro que fala sobre o amor e o poder da literatura também. E eu sou apaixonada por essas personagens e queria muito uma continuação para saber como estão as minhas queridinhas. Apenas leiam. O livro que eu vou mostrar agora também foi 8 ou 80. Muitas pessoas amaram, favoritaram, outras pessoas não gostaram e eu entendo completamente o motivo pelo qual elas não gostaram. Mas eu amei por todo o contexto que envolve esse livro. Eu favoritei e ele mora no meu coração junto com os outros dessa saga, que é o livro do patrão, Sol da Meia-Noite, de Stephenie Meyer. Sim, é um livro muito descritivo, porque aqui a gente vai ter a versão do Edward dos mesmos acontecimentos que nós vimos em Crepúsculo. Os capítulos são imensos, ele é super emocionado e fica filosofando o que ele quer, o que ele não quer, o que ele pode, o que ele pode de novo e o que ele não deve fazer. Mas por tudo que envolveu esse livro, pelos mais de 10 anos esperando por ele, eu não tive como não favoritar essa história. Então, se você é fã de Crepúsculo e ainda não leu, que eu acho difícil, mas se você ainda não teve oportunidade, faça essa leitura e tire suas conclusões. Eu amei e favoritei. Agora a gente vai entrar numa sequência de livros que eu li um atrás do outro e até hoje eu me pergunto como que eu não entrei numa ressaca literária depois de fazer essas 3 leituras maravilhosas. E vamos lá. Mais um autor que eu conheci apenas em 2020 e que, se eu pudesse, eu leria até a lista de compras deles, por lista de compras dele, vamos falar português correto, que é o ruivo maravilhoso, crush meu e das cabritas, Recursão, de Blake Crouch. Gente, olha essa capa, acho que não dá pra ver, mas ela é muito linda, ela é holográfica, sério. Enfim, livrão. Foi a minha terceira experiência na vida com ficção científica e Recursão chegou para abalar estruturas, meus amores. O que é esse livro? Eu fiz resenha dele tem pouco tempo, eu demorei até para fazer uma resenha porque é difícil encontrar palavras. Eu tenho muita dificuldade, eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade
para falar de livros que eu amo muito, porque parece que nada do que eu fale vai ser suficiente para expressar tudo que aquele livro me causou e me fez sentir. Recursão não é diferente. Se você gosta de ficção científica, leia. Se você nunca leu, leia também, porque eu tenho certeza que vai gostar. Existe uma teoria que o primeiro livro dessa mulher que você lê é o que se torna o seu favorito. Comigo não deu muito certo, porque eu amei muito esse segundo. Eu acho que se for colocar na balança, eu até amei mais ele do que o primeiro. E eu tô falando de quem, meus amores? Eu estou falando da patroa, mais uma vez, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da queridíssima Taylor Jenkins Reid. É outro livro que me fez ficar pesquisando na internet para ver se essa mulher, Evelyn Hugo, não existiu de verdade, porque ele é maravilhoso. Eu já falei aqui pra vocês em outros vídeos, pra vocês lerem esse livro, e sempre vou falar porque ele é realmente muito bom. A Evelyn, ela é uma mulher excepcional, sabe? É impossível acreditar que essa pessoa não existiu, de tão maravilhosa que ela foi. E uma das coisas mais interessantes nessa história é que a Evelyn nunca se fez de boa moça. Ela sempre deixou muito claro desde o início que ela não era uma boa pessoa, que ela tinha cometido erros, e um erro muito grave, mas que tá tudo certo. Ela tinha cometido aquele erro mesmo, e foi por algum fim que valeu a pena no final das contas. E, gente, esse aqui foi mais um livro que eu grifei inteirinho, como vocês podem ver. Leiam, tirem suas conclusões, porque nada do que eu falar aqui vai ser digno deste livro. Mais um livro lido no grupinho das cabritas e favoritado com sucesso. Aqui está ele, Os Segredos que Guardamos, de Lara Prescott. Esse livro vai falar sobre espionagem, sobre a época da Guerra Fria e da grande rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética. Vai falar sobre o poder da leitura, dos livros, como o livro pode ser usado como uma arma. E ele vai falar muito de outro livro aqui dentro, que é Doutor Zhivago, que eu estou desesperada querendo ler, porque esse livro me convenceu. Esse livro tem mulheres fortes, maravilhosas, sério, apenas leiam, muito bom. Mais um favorito daqueles que parece ter sido feito para crianças, mas que dá uns tapas na cara dos adultos, sabe? Aqui está ele, Árvore dos Desejos, de Katherine Applegate. E nós vamos conhecer a história da Red, que é um carvalho vermelho americano. E as árvores, elas conversam, mas a gente não sabe. Talvez, em uma ocasião, quando alguém esteja precisando, elas falem. E quem sabe isso não aconteceu aqui. É um livro lindíssimo e super emocionante, que me arrancou muitas lágrimas, que vai falar sobre o poder da amizade, mas também vai falar sobre o preconceito com imigrantes. A diagramação dele é linda, tá? E é bem espaçado, assim. Então ele não é um livro grande, você consegue ler rapidinho. Indico demais. E é outro daqueles livros que se eu pudesse, eu também dava pra todo mundo, porque ele é muito necessário. Leiam esse livro, por favor, façam esse favor a vocês mesmos. Mais um livro rapidinho de ler, mas que traz muitos ensinamentos, dessa vez poesias, com O que o Sol Faz com as Flores, de Rupi Kaur. Li em uma noite, enquanto eu estava sentada aqui no sofá, e é um livro que toca muito lá na alma, sabem? Ele também tá todo marcado, todo grifado. Ele vai falar muito sobre o que é ser mulher, sobre crescer, sobre ancestralidade e sobre as nossas raízes. Recomendo muito, mesmo para quem não tem o hábito de ler poesias, eu recomendo demais, porque é super fluido e super tocante. Leiam. E os dois últimos favoritos do ano foram livros lidos em novembro, porque em dezembro eu flopei lindamente, eu só fiz 2 leituras. E o penúltimo favorito do ano é este lindo aqui, A Caderneta de Endereços Vermelhas, de Sofia Lundberg. Eu já falei desse livro por aqui, acho que foi nos lidos de novembro mesmo. E é um livro extremamente emocionante. Eu
chuto que quem gostou de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo pode gostar da história da Doris, porque ela é uma senhorinha de 96 anos que quer colocar as suas memórias no papel. Ela já passou por muita coisa, ela já teve no auge e ela também já teve no fundo do poço. Agora, com a idade dela, ela não tem muita coisa a perder, então ela resolve colocar as memórias dela no papel, e esse livro guarda surpresas lindíssimas. Eu fiquei com um choro entalado na garganta durante toda a leitura, e quando chegou no final, meus amigos, eu debulhei em lágrimas, eu não conseguia parar de chorar. Inclusive, convenci amigas a fazerem essa leitura, que também choraram horrores. Então, indico demais. Porém, ele tem gatilho para estupro. Então, cuidado se você é sensível a esse tema. E o último favorito do ano, acho que não é surpresa para vocês, mais um livro que foi lido no grupinho das cabritas, e mais um livro do ruivo amado dos nossos corações, Matéria Escura, dele novamente, Blake Crouch. O meme da Nazaré é o que você fica quando você faz essa leitura. Gente, que livro maravilhoso. Esse livro aqui, ele foi escrito antes, não sei se escrito, mas publicado, ele foi publicado aqui no Brasil antes de Recursão, mas não tem uma ordem assim, sabe, para leitura, porque não é continuação, são histórias independentes, mas também fala sobre ficção científica. O gênero dele é ficção científica e fala sobre o multiverso. Vocês já ouviram falar? Se não, meus amigos, se preparem, porque é surto atrás de surto, é reviravolta atrás de reviravolta. Quando a gente descobre as coisas, a gente fica um tempo assim olhando para a parede, sabe, pensando o que está acontecendo. Livrão, amei, recomendo. Se gostam do gênero, leiam. Se não gostam, não tem costume, leiam também, porque é maravilhoso. E para resumir, se eu puder ousar e escolher o meu top 3 de leituras do ano, eu vou escolher esses 3 lindos aqui. Um Caminho para a Liberdade, de Jojo Moyes, Recursão, de Blake Crouch, e Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Como eu falei, todos foram favoritos, todos que eu falei aqui, mas esses 3 me pegaram assim lá no fundo do coração e são os que eu mais indico. Então assim, Tami, eu quero comprar agora 3 livros desses que tu indicou. Por onde eu começo? Podem comprar esses 3 que eu garanto que vocês vão amar. Se vocês não amarem, não briguem comigo, tá? Me contem agora aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se gostaram, favoritaram e amaram tanto quanto eu. Se não, me contem o motivo. Eu juro que eu não vou ficar brava se vocês falarem mal dos livros que eu amo, tá? E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Beijo e até o próximo vídeo.